TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao Correio da Manhã na TV, nossa primeira edição. Muito obrigado pela sua presença, sua audiência. Hoje, segunda-feira, a gente chega com muita informação para você. Olá, Roberta. Olá, Jorge. Olá para você que nos acompanha. Está saindo de casa, está se arrumando, está nos vendo na televisão, no tablet, não importa. Você pode também fazer parte desse nosso jornal. É só mandar a sua dúvida, sua reclamação, sua matéria, que a gente faz a reportagem, né? Nossos canais de comunicação com você, você já sabe, mas vamos repetir. Nosso e-mail tvccorreiodamanhã@gmail.com e tem também nosso WhatsApp, DDD 24 993 9323 4567. E olha só, você pode entrar também em contato com a gente, assistir ao vivo a programação da TVC e participar do nosso jornal pelas nossas redes sociais. Nosso Facebook, nosso YouTube e o nosso Instagram. A gente está ao vivo por lá, você pode mandar a sua mensagem e participar conosco. Também estão aí aparecendo na sua tela, né, para você acompanhar a gente. E olha só, gente, hoje em Petrópolis o dia amanheceu com céu claro e sem nuvens. Essas são imagens feitas hoje bem cedinho, ainda não tinha nem amanhecido, da nossa sede no centro de Petrópolis. Mas agora, céu claro e sem nuvens. Vamos então às notícias desta segunda-feira, dia 11 de julho. Defesa Civil de Petrópolis desenvolve aplicativo para alertar situações de emergência. A Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos faz um balanço das arrecadações. Concer inicia obras na descida da Serra de Petrópolis. Firjan, Senai e sindicatos da indústria oferecem 200 vagas gratuitas para qualificação profissional em Petrópolis. Problemas renais crescem 20% durante o inverno. Caminhoneiro feito refém é liberado pela PRF. E mais, o que aconteceu no esporte no fim de semana, agora no Correio da Manhã na TV. Vamos começar, como sempre, com a leitura do nosso jornal Correio da Manhã. Lembrando que você pode entrar no nosso site, jornalcorreiodamanhã.com.br, acessar a versão digital, pode também se cadastrar para receber no seu e-mail e aí você lê onde quer que você esteja. Você também pode ir até as bancas agora comprar a edição impressa do nosso jornal. Vamos aos destaques da primeira página. Sucessão no GDF começa a virar caso de polícia com pré-candidatos investigados. Esse é o destaque da página 3 da coluna do Cláudio Magnavita. País tem 25 milhões de autônomos. Dado é da amostra PNAD contínua do IBGE. Na foto, comércio informal cresce nas ruas do Brasil. Temos também logo ali do lado o destaque da página 8, né? Boxe invade o velódromo. Ginástica está na Arena Carioca 1. Na nossa página 6, internações por Covid em queda no Rio. Temos também cidades se preparam para o voto em trânsito. Destaque da página 4, só para grandes municípios. Já um pouquinho mais lá embaixo, na página 7, G20 debate soluções para a guerra na Ucrânia. E temos também os destaques do esporte, do segundo caderno. E tem também aqui um destaque da página 5, logo ali no cantinho, falta de vagas para carros atrapalha Petrópolis. Destaque aí da página 5. Exato. Vamos à página 2, nossa página de opinião, com a leitura do editorial por Nana Grassi. São 130 anos muito bem aplaudidos. A cidade do Rio cresceu bastante ao passar das décadas e, com isso, novas opções de lazer, praia, entretenimento e compras foram ganhando o gosto tanto do carioca quanto dos turistas. A Barra da Tijuca ganhou fama e é uma das regiões mais cobiçadas por quem chega no município. O próprio Recreio dos Bandeirantes, com toda a sua expansão urbana e comercial, ganhou mais visibilidade também com o passar dos anos. E, claro, a região central com a famosa Lapa e sua vida boêmia. Mas
Uma coisa não podemos negar nunca, jamais. Podem existir inúmeras opções de praias e de lazer na cidade, mas aquela frase de que conhecer o Rio e não ir a Copacabana é o mesmo do que não ter ido é totalmente verídico. A nossa princesinha do mar completou no último dia 6 de julho 130 anos de muita história para contar. E se existe um lugar mais carioca na cidade, é por lá. É pelo seu famoso calçadão, pela sua alegria e movimentação todos os dias, pelos sambas no fim da tarde na orla, pelas feirinhas que nossas tias jamais deixarão de ir para levarem as lembrancinhas do Cristo Redentor, pelo cobiçado Copacabana Palace e tantos outros hotéis de altíssima qualidade. Por sua vista com direito ao bondinho no fundo, pela famosa estátua de Carlos Drummond de Andrade, pelos gigantescos eventos já realizados por lá, junto a manifestações e atos políticos, com certeza pela festa de Réveillon com os fogos de artifício. Se citarmos tudo, completaríamos bastante páginas desta edição do Correio da Manhã. Se Copacabana fosse uma figura humana, com certeza seria aquela nossa mãe que nos acolhe e que nos oferece tudo o que precisamos e queremos. Ela é única. Os aplausos vão também para todos aqueles que fazem ela ser quem é. Os comerciantes e ambulantes, os hoteleiros, os artistas, policiamento e segurança e todos os amantes da nossa Copacabana. Já dizia Tom Jobim, existem praias tão lindas, cheias de luz. Nenhuma tem o encanto que tu possuis. Tuas areias, teu céu tão lindo, tuas sereias, sempre sorrindo. Vamos agora à página 3, na coluna do Magna Vita. Vamos começar com aquela notinha, né? Zum, zum, zum. O presidente da Alerj, André Siciliano, saiu um gigante após a vinda de Lula ao Rio. A eleição para senador passa para presidencial. O desespero de Alessandro Molon e da sua militância só realça o despreparo para uma cadeira que deve defender o Rio e não uma ação partidária. O amarelinho foi a pá de cal de Molon. Nas fotos da coluna hoje, várias fotos ali, vou dar destaque ao evento que teve na ACRJ, Golaço na ACRJ, a Associação Comercial do Rio de Janeiro, promoveu no dia 8 de junho, na última sexta-feira, o debate sobre o modelo de clube-empresa, o seminário, o futuro do futebol brasileiro, debate sobre a Sociedade Anônima do Futebol, a SAF. Teve a participação, entre outros, do senador Carlos Portinho, do deputado federal Pedro Paulo, do vice-presidente executivo de operações da Copa do Mundo da FIFA no Catar 2022, Ricardo Tradi, e do presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, além de outros especialistas e profissionais da área. O objetivo foi traçar um panorama do setor. Futebol, que no país a gente sabe que traz muito dinheiro, e a SAF vem se tornando uma tendência entre os clubes agora. Então teve um seminário para o debate dele na ACRJ. Vamos agora ao Pinga Fogo, né? Temos muitas notinhas aí. Se você quiser conferir tudo na íntegra, basta entrar lá no nosso jornal ou comprar nas bancas, né? Mas vamos ler 3 notinhas aqui. Lama no DF. O retorno do ex-governador José Arruda ao jogo político do Distrito Federal traz novas nuances do passivo acusatório que estava restrito à deputada federal Paula Belmonte, que também pensa em concorrer ao Buriti. Junto com o marido da parlamentar, Luiz Felipe Belmonte, eles respondem a inquérito aberto pelo Superior Tribunal Federal sobre lavagem de dinheiro. Já Arruda, que foi hóspede na Papuda, foi delatado e filmado, quer voltar ao governo incentivado pelos desafetos do governador Ibanez Rocha. Pois é, são as denúncias aí do governo do Distrito Federal, continuando aqui, Lama no DF 2. O marido da deputada Paula Belmonte, Luiz Felipe Belmonte, está à frente do PSC do Distrito Federal, o partido do pastor Everaldo Pereira, que esteve preso como pivô dos escândalos que resultou no impeachment do governador Wilson Witzel. Ele tem sido apontado como um dos financiadores da tentativa de retorno de Pereira
a política, que deve tentar uma vaga de deputado federal pelo Rio. Belmonte é primeiro suplente do senador Isalci Lucas, que tem sido estimulado a concorrer ao governo do GDF, exatamente para se licenciar e dar foro privilegiado ao suplente. E vamos agora à lama no DF3. O Ministério Público Eleitoral do DF já recebeu o alerta para acompanhar as últimas movimentações do casal Paula e Luiz Felipe Belmonte. Eles adquiriram e assumiram o comando da Gráfica Global Gráfica e Editora, especializada na impressão de jornais em Brasília. Entre os jornais, eles imprimem diariamente o Jornal de Brasília. No portfólio também há jornais locais especializados em atacar o governo de Ibanez Rocha. A gráfica, localizada em Águas Claras, pertencia a 3 sócios do Triângulo Mineiro, mas estava em nome de terceiro, que realizou a venda por valores superiores a R$2 milhões. A equipe de Belmonte já assumiu a empresa, instalando a redação de publicações que irão esquentar o processo sucessório do GDF. Como os negócios são sempre complicados, a gráfica funcional em Águas Claras, mas o contrato social alterou a sede para QNA 2, lote 6, sala 301, parte A, Taguatinga Norte, Brasília, Distrito Federal. Diferente de onde estão instaladas as rotativas, pré-requisito para a compra de papel com imunidade tributária. Um dos alertas do MP eleitoral do DF é a possibilidade do uso de papel imune, reservado para livros e jornais para material eleitoral, além de produzir jornais de cunho eleitoral para difamar opositores. Eita. Então tá aí na lente do Ministério Público, né? Que bom, né? O Ministério Público vai investigar. Seguimos com nossa leitura do jornal, vamos à página 4, Política. O destaque: cidades se preparam para voto em trânsito. Medida é para municípios com 100 mil eleitores. Na foto ali, a data 15 de julho está prevista no calendário. A partir do próximo dia, 15 de julho, os municípios com um eleitorado superior a 100 mil pessoas devem habilitar os locais de votação convencionais ou específicos para recebimento do voto em trânsito. Vamos agora para os destaques da Editoria Nacional. Mudanças climáticas no país. Meteorologia emite alerta de tempo seco, chuva, norte e sul. Então, o INMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, emitiu no domingo um alerta de umidade relativa do ar variando entre 30% e 20% em grande parte da região centro-oeste do país. Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Distrito Federal e áreas de Mato Grosso do Sul, oeste da Bahia e Minas Gerais, sul do Pará e leste de Rondônia são regiões onde predomina uma massa continental de ar seco, que atua bloqueando a chegada dos sistemas de chuva vindos dos norte, sul ou litoral. Então fica aí o alerta, né? É bom. E tem outros destaques nessa página, como a Anvisa recebe pedido de registro da Coronavac, agora para o registro definitivo dela. E Amazonas ali, né, o estado suspeito tem prisão preventiva decretada. É sobre o caso lá de Dom Phillips e a morte do indigenista Bruno Pereira. Também nessa página. Vamos à página do Estado do Rio agora, página 5. Tem uma matéria de destaque de Petrópolis, Exato. Onde parar, né, na cidade. A Até cidade eu me pergunto isso, né, porque... A cidade sofre com carros abandonados em vagas regulares. Encontrar vagas de estacionamento no centro de Petrópolis não é tarefa fácil. Só no mês de junho, a CPTrans, que é a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, autuou mais de 500 veículos estacionados irregularmente. Desse montante, 90 foram rebocados, mas nós temos uma matéria completa sobre isso ainda no nosso jornal, mas é sempre bom reforçar, né? Eu tenho muita coisa para falar sobre isso, mas eu falo depois da nossa matéria lá, que vai ter muita informação dentro dela. Vamos aqui para a página do Rio de Janeiro, na página 6. Internações por Covid em queda. Notícia boa. Secretaria de Estado de Saúde divulga boletim sobre a doença.
testes positivos de antígeno caíram de 32% para 27%. Indicadores usados no monitoramento da pandemia apresentaram tendências de queda no estado na semana de 27 de junho a 3 de julho, segundo apontou a Secretaria de Estado de Saúde no panorama Covid-19. Que bom, notícia boa para o estado do Rio de Janeiro. Vamos então, ainda nessa página, né, temos outros, Rio Filme lança edital de incentivo de cash rebate, também interessante, Procon RJ aí continua autuando os postos de combustível, Procon RJ autuou 118 postos, né? Vamos então à página de economia. Sim. Itens que mais inflacionaram. De 9 grupos, 8 tiveram altas de preços nos primeiros meses, olha só. O bolso do brasileiro não ficou imune à inflação do primeiro semestre. No acumulado do ano até junho, o IPCA subiu 5,49% e a 11,89% em 12 meses, informou na sexta-feira o IBGE. Então, como eu falei antes, dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados, 8 tiveram altas de preços no mesmo período. O segmento de vestuário teve a maior inflação no acumulado do ano até junho, 9,14%. E a gente vê aí na foto, né? Roupas de frio estão no topo da lista de aumentos. Realmente, né? Você vai comprar um bom casaco de inverno, tá beirando aí, passa dos R$600. Com certeza. Vamos aqui a nossa página especial, só dar o destaque rápido que a gente mostrou lá em cima, né? Boxe mostra sua força no velódromo do Rio. Então, ali o local no Parque Olímpico cedia 2 torneios da modalidade. Temos a foto ali, Campeonato Brasileiro e Grand Prix Internacional agitam o Carioca em julho. É o destaque da página especial. Você querendo se informar mais, entra no nosso site jornalcorreiodamanhã.com.br. Lá você pode se cadastrar e acessar todo o jornal que a gente tem da semana toda, do final de semana, para ficar bem informado. Se cadastra para receber essa versão. Ou corre até as bancas agora e pega a edição impressa, gente. Está nas bancas de jornal do Estado do Rio. Esses foram os destaques de hoje do Correio da Manhã na TV. E a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que problemas renais crescem 20% durante o inverno. E você vai ver também que Conser inicia obras na descida da Serra de Petrópolis. O Correio da Manhã volta já. Olá, amigo e amiga. Estamos chegando ao meio do ano. Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Estamos de volta. E olhem só, especialistas apontam que durante o inverno os casos de cálculo renal aumentam 20%. Entre as principais causas para o desenvolvimento do problema estão a diminuição na ingestão de líquidos e o aumento no consumo de alimentos com muito sal e açúcar. Beber água parece ser uma tarefa fácil. Mesmo assim, a maior parte das pessoas não ingere a quantidade diária adequada indicada pelos médicos. Um copo. É pouco, né? Muito. Você fica preocupada com questão relacionada a rim, esse tipo de coisa? Eu tenho problema renal. Mais ou menos aí que a senhora bebe por dia? 3 copos, 4. Com a ingestão de comidas com muito sal, refrigerantes e derivados, que contêm muita adição de açúcar,
as pessoas passam a ter mais chances de desenvolverem cálculo renal, também conhecido como pedra nos rins. E com a diminuição da ingestão de água durante o inverno, o problema cresce ainda mais. No inverno, logicamente, a gente sente menos sede, a gente vai suar menos porque está menos calor, pelo menos teoricamente. E acaba que bebendo menos líquido, menos água ou qualquer líquido, principalmente líquidos saudáveis, nós vamos lavar menos a via urinária, vai produzir menos xixi e aumenta a chance de depositar cristais e esses cristais virem a se tornar cálculo e esse cálculo sendo expelido pela via urinária, causando a dor. Ainda de acordo com o especialista, o consumo médio diário de líquido indicado para uma pessoa adulta é de cerca de 4 litros, sendo a maior parte de água e o restante podendo variar entre chás e sucos naturais. Caso o cálculo renal não seja tratado, pode ocorrer obstrução urinária e, em casos graves, até mesmo a perda do órgão. Dentre os sintomas mais comuns estão dores na bexiga, uretra e na lombar. A infecção urinária também pode ser um dos sinais. No entanto, para casos leves, o tratamento é simples, basta beber água. Mas em muitos casos é preciso que uma intervenção cirúrgica seja realizada, se os cristais não forem eliminados de forma espontânea em até 48 horas. Os cálculos podem ter vários tamanhos, desde como se fosse grão de areia, até cálculos coraliformes em formato de corais que preenchem toda a via urinária renal. E, logicamente, quanto maior o cálculo, mais difícil de tratá-los. Mais cirurgias nós temos que fazer. A enorme maioria das vezes as cirurgias são endoscópicas, são pelos orifícios naturais do corpo, onde a gente entra pela uretra, bexiga, ureter e até o rim. Dificilmente hoje em dia a gente faz cirurgia aberta só para cálculos muito grandes, onde a gente tem que abrir o rim e tirar esses cálculos todos. E isso é ruim para o rim, que acaba tendo uma perda da função renal. Pessoas com histórico familiar devem ficar atentas e realizar ao menos uma vez por ano exames que identifiquem problemas renais. A Concer deu início a uma obra de recuperação estrutural do viaduto Arão de Polandi, situado no quilômetro 85 da BR-040. Quem tem mais detalhes é o Richard. Richard, conta pra gente sobre. Eu nem sei se o nome era esse, mas... Obrigado, Richard, pelas informações. E olhem só, para evitar que os clientes endividados fiquem sem energia elétrica, uma campanha de negociação de dívidas para pessoas de baixa renda cadastrados na tarifa social de energia elétrica foi lançada pela Enel Distribuição. Uma campanha de negociação de dívidas para clientes de baixa renda cadastrados na tarifa social de energia elétrica foi lançada pela Enel Distribuição, concessionária de luz que atua em Petrópolis. A campanha prevê a possibilidade de parcelar os débitos em até 36 vezes, com uma entrada de 10% e isenção de taxas por atraso. O objetivo dessa campanha é uma oportunidade para esses clientes para regularizarem seus débitos, evitarem a suspensão do fornecimento de energia. E a Enel entende que é seu papel ajudar essas famílias que perderam suas rendas durante a pandemia. São considerados clientes de baixa renda aqueles cadastrados no programa Tarifa Social de Energia Elétrica do Governo Federal. Também é preciso estar inscrito no CAD único em qualquer centro de referência de assistência social e possuir renda mensal de até meio salário. Também se enquadram famílias inscritas no CAD único com renda mensal de até 3 salários mínimos e que tenham na residência portador de doença crônica, o qual tratamento necessite do uso contínuo de equipamentos vitais que dependem de energia elétrica. E olha só, a gente tem uma nota aqui, né, para falar que os clientes podem negociar os débitos presencialmente nas lojas de atendimento ou pela central relacionamento por meio do número 0800 28 00 120. Olha, a gente teve um problema anteriormente com o áudio do Richard, por isso que a gente voltou aqui rapidamente. O áudio dele caiu, mas a gente já vai dar as informações sobre o problema da Concer daqui a pouco, no próximo bloco, tá? A gente volta nesse assunto e volta nessas informações. Temos
teríamos um ao vivo com ele iria passar as informações do esporte, mas por enquanto está suspenso. Vamos então fazer um intervalo e logo depois você vai ver uma reportagem que o Ministério Público Estadual e a Polícia Civil prendem envolvidos com tráfico de drogas durante uma operação em Teresópolis. Pois é, e você vai ver também que caminhoneiro feito refém é liberado pela PRF, que horror, né? A gente volta já. Olá, amigo e amiga! Estamos chegando ao meio do ano. Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Bom, voltamos. Agora sim, a gente vai ter o Richard para o Giro do Esporte. Richard, conta pra gente como é que foi o final de semana, o que aconteceu no esporte. Me dê as informações completas aí, porque eu sei que o Flamengo deu mole, né, Richard? Jorge, teve bastante coisa assim, viu? Vamos começar falando do jogo, já que você comentou sobre o Flamengo. Perdeu ontem fora de casa contra a equipe do Corinthians, que vem embalada aí também das oitavas de final da Libertadores, ganhando nos pênaltis. 1-0 foi o resultado final entre Corinthians e Flamengo, a vitória então aí para a equipe paulista. Além disso, teve outros jogos, viu? Fortaleza empatou em 0-0 com a equipe do Palmeiras, em um jogo que acabou a luz no meio da partida, confusão na arquibancada. Não foi nada agradável, viu? Os vídeos foram compartilhados, inclusive, pela internet. Além disso, teve polêmica ontem no jogo do Atlético Mineiro contra o São Paulo. Reclamação do atacante Hulk, reclamação do técnico Rogério Ceni, relação até, inclusive, à arbitragem. O Hulk comentando que o árbitro, né, fica ali dando algumas indiretas, jogando algumas ameaças. Nada agradável a situação do Hulk com a arbitragem de ontem, viu? E a reclamação do Rogério Ceni foi relacionada ao VAR. Ele, abre aspas, tem que parar de encher o saco, fecha aspas. Essa foi as falas de Rogério Ceni na partida de ontem por conta de interferências frequentes do VAR no jogo do Campeonato Brasileiro. Além disso, logicamente, teve Fred, que se despediu, né, da equipe do Fluminense. Foi seu último jogo realizado pelo Campeonato Brasileiro. A gente tem até uma imagem, Eterno 9, né, a camisa do Fred tradicional. Ele que, inclusive, recebeu placa em homenagem da equipe do Vasco da Gama, viu? Adversários apenas dentro de campo recebeu, então, a homenagem ao Fred, que é, logicamente, um dos ídolos da equipe do Fluminense. Então, vamos aos resultados, né, da tabela completa após esses resultados de ontem do Campeonato Brasileiro. Palmeiras continua em primeiro colocado, 29 pontos, é seguido agora do Corinthians, que ganhou do Flamengo também com 29. O Atlético Mineiro no empate está com 28. Em quarto lugar, a vitória do Fluminense, com essa homenagem para o Fred, 27 pontos. Fecha ali a quinta colocação, o Atlético Paranaense com 27 pontos também. Seguidos de Internacional, São Paulo, Santos, Flamengo e Botafogo, que fecha essa metade da tabela com 21 pontos, viu? Além disso, teve final também de Wimbledon. Mais uma vez, Novak Djokovic é o campeão lá na Inglaterra. Ganhando na grama, ele levanta o seu 7º troféu em Wimbledon e no Grand Slam. São 21 títulos de Grand Slam no total. Ele que está seguindo ali pertinho de Rafael Nadal. O jogo foi contra o australiano Kyrgios. E deu Nick Kyrgios
ganhou então aí essa final, mais uma, ele, o Nick Kyrgios, que é o 40º no ranking da ATP. Além disso, teve seleção brasileira em campo, seleção feminina, já ganhou o primeiro jogo na Copa América, viu? Se deu bem aí, saiu bem o pontapé inicial da equipe. Além disso, teve vôlei também, viu? Na Liga das Nações, a equipe brasileira também levou a melhor, vai jogar na Itália já com vantagem. O jogo contra o Japão aqui foi um jogo até que equilibrado, mas a equipe brasileira conseguiu aí a vitória. Próximos jogos serão lá na Itália. Além disso, teve também Fórmula 1, viu? O Leclerc, apesar de todas as dificuldades, conseguiu o pódio principal mais alto, primeira colocação no ATP, na volta da Austrália. Ele foi seguido também por Lewis Hamilton, que ficou em terceiro lugar, e o Max Verstappen, que ficou em segundo lugar. Esses foram os destaques de hoje. Tinha muita coisa para falar, mas a gente sabe que tem horário do jornal também. A gente dá uma pincelada mais tarde, se sobrar tempo, e também nas próximas edições. Eu volto com vocês aí no estúdio. Richard, mas fica por aí que a gente agora sim vai falar, né, daquela recuperação estrutural de um viaduto situado ali na BR-040, né, que a Concer começaram as obras, né, a Concer começou as obras ali dessa recuperação estrutural desse viaduto. Conta pra gente. Isso mesmo, é o viaduto Haroldo Polan. Ele tem 246 metros de extensão e fica entre os túneis, né, do Papagaio e do Ouriço. As obras serão para realizar aí uma recuperação estrutural do viaduto. É um processo, é um trabalho complicado, né, até por conta da extensão dele. E durante a manutenção, que está prevista aí para 180 dias, vai funcionar então, né, esse quilômetro 85 da BR-040, que fica situado o então viaduto, vai funcionar em meia pista e por 30 km por hora vai ser a velocidade máxima que vai poder passar ali pela região. A Concer, logicamente, já vai fazer uma sinalização antes, né, bem antes do viaduto, para os motoristas ficarem atentos aí, até porque a gente sabe, né, ali também no viaduto é um trecho que tem bastante serração, então é preciso ter muita cautela, muita atenção. E a gente deixa então esse recado aí para os motoristas e condutores que forem pegar a estrada. Prazo de 180 dias, viu? Deve levar um tempinho aí para fazer essas obras. Eu volto com vocês aí no estúdio. Nossa, 180 dias ali? Nossa, um pouquinho, né? Pois é. Obrigado, Richard, pelas informações. Vai demorar um pouco, hein, motorista? Vamos lá. A Secretaria de Defesa Civil de Petrópolis desenvolveu um aplicativo para emitir alertas e alarmes em situações de emergência no município. A ferramenta é elaborada com foco na redução de riscos a partir de treinamento de comunidades e equipes técnicas. Foi promovido essa semana pela Prefeitura de Petrópolis, por meio da Secretaria de Defesa Civil, um treinamento com equipe técnica e representantes de comunidades do município para a elaboração de um aplicativo que vai emitir alertas e alarmes em situação de emergência. O treinamento, realizado com a startup Wiggle, que atua em parceria com a Prefeitura, visa desenvolver sistema de acionamento da população em dias de chuva forte. O sistema de aplicativo que a gente está desenvolvendo é fazer com que os informes, os alertas e os alarmes que a Defesa Civil emite cheguem mais rápido à população. O aplicativo vai centralizar todas essas informações, né? Vai ser um aplicativo que vai rastrear a localização, né, da pessoa. Baseado no evento que aquele local, né, estiver sofrendo, ela vai recebendo os informes, né? Seja um aviso de chuva forte ou um alerta para deixar sua casa e procurar um ponto de apoio. Então, assim, é só mais um caminho que a Defesa Civil encontrou para fazer com que esse trabalho funcione de maneira ampla. As equipes se reuniram com moradores das regiões 24 de Maio e Floresta, já que o aplicativo depende de questões técnicas levantadas pela Defesa Civil nas comunidades. Com os dados em mãos, a empresa responsável pelo projeto vai colocar o aplicativo no perfil do município. A diretora técnica da Defesa Civil, Eduarda Conde, conta que a contribuição da população é importante para que os desenvolvedores do aplicativo saibam as necessidades de Petrópolis.
o pessoal que faz o aplicativo não conhece realmente quais são as necessidades da comunidade. E eu acho que é bem importante, né, a participação da população num trabalho como esse, porque a gente principalmente precisa da ajuda deles. Porque se a gente não tiver a ajuda deles, o nosso trabalho não funciona. Inicialmente, o aplicativo é para Android, mas vai estar disponível para iOS até novembro, que é a data de previsão para a entrega. A Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos faz um balanço das arrecadações nas ações realizadas pela instituição entre Pix Day, Bazar e parcerias com instituições locais. A ideia é que todos possam contribuir com R$1 doações de produtos para o Bazar. Parece pouco, mas no fim das contas faz toda a diferença para que a instituição consiga arcar com as contas fixas. Que o Pix Day da Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos foi um sucesso, todo mundo já sabe. A ação mensal foi a maneira encontrada pela diretoria de manter a APPO ativa nesses tempos difíceis. E no mês de julho, a ação trouxe mais uma vez bons resultados. Esse mês de julho foi bom, tá? A gente arrecadou R$ 1.898, que foi uma quantia assim, menor do que os outros meses, mas foi assim... já nos ajudou a pagar algumas contas, da PPO, então isso assim, foi muito positivo. E a gente vai continuar nessa luta, dia 1º de agosto a gente está aí com o novo Pix Day novamente. A Casa de Acolhidos recebe em média 30 pessoas, além de acompanhantes, que vêm de toda a região para fazer o tratamento em Petrópolis. Os acolhidos recebem alimentação, atividades de lazer e também atendimento multidisciplinar. Está muito difícil a gente conseguir manter o nosso trabalho. Então o Pix Day veio para somar com a PPO para que a gente continue mantendo a nossa instituição em pé. No dia 30 de junho, a rede Cinemax Petrópolis promoveu uma ação social em parceria com a PPO para a arrecadação de litros de leite. E apesar da parceria, o produto continua sendo um dos que a instituição mais necessita. Foi excelente. Tá? Nós recebemos do Cinemax 29 caixas de leite, que já nos ajudou bastante. E assim, a gente espera que a gente poder continuar com essa parceria. A gente gasta em média 5 litros de leite por dia, tá? Para o café da manhã e para o lanche. À noite, geralmente, é um chá. Então, a gente não está utilizando mais o leite, mas a gente gasta em média de 5 a 6 litros de leite por dia. O dinheiro é utilizado para comprar alimentos, pagar contas e funcionários. O tradicional Bazar da PPO é uma das ações que ajudam a manter a instituição de portas abertas. O Bazar ainda não acabou, nós vamos com o Bazar até o dia 31 de julho. E assim está sendo um sucesso, que pagou a nossa folha de pagamento esse mês foi o Bazar. Então, assim, você também pode vir comprar ou trazer doações para o Bazar, que funciona todos os dias, de 10 da manhã às 16 horas aqui na PPO. E olha só, a Firjan, Senai e sindicatos da indústria estão oferecendo 200 vagas gratuitas para a qualificação profissional em Petrópolis. Nos meses de julho, agosto e setembro, tem oportunidades para os setores de construção civil, gráfico, confecções e marcenaria. A Firjan Senai, em parceria com os sindicatos da indústria, está com inscrições abertas para 200 vagas gratuitas em cursos de aperfeiçoamento e qualificação profissional para os meses de julho, agosto e setembro em Petrópolis, para os setores de construção civil, gráfico, confecções e marcenaria. O início, o turno e a carga horária variam de acordo com o curso escolhido. As aulas vão ser ministradas nas unidades do Bingen e do Centro. Os cursos de qualificação profissional são voltados para o desenvolvimento das competências e a formação de um perfil profissional de jovens e adultos. Já os de aperfeiçoamento são voltados para a atualização do perfil de quem já tem experiência profissional na área. As vagas são voltadas para trabalhadores da indústria e seus dependentes desempregados que já tenham atuado na indústria e público em geral. Entre os pré-requisitos, os interessados devem autodeclarar renda familiar per capita bruta de até um salário mínimo e meio. O edital com a relação completa de oportunidades, o nome do sindicato responsável por cada curso e os critérios para participação está disponível em firjansenai.com.br. As inscrições devem ser realizadas diretamente na unidade onde o curso vai ser ministrado, porém, o candidato deve primeiro buscar uma carta de encaminhamento no sindicato responsável pela oportunidade escolhida.
Na noite de quinta-feira, a Polícia Rodoviária Federal conseguiu libertar um caminhoneiro que tinha sido feito refém. A ação foi realizada na BR-040, na altura do quilômetro 119, na Baixada Fluminense. Após serem informados sobre o assalto, os agentes da Polícia Rodoviária Federal se dirigiram para a Baixada Fluminense para interceptar o caminhão roubado. O destino da carga seria a comunidade do Jardim Gramacho. Assim que viram o caminhão, os policiais realizaram a abordagem e conseguiram libertar o caminhoneiro de 62 anos. O condutor afirmou que foi feito refém por homens armados de pistola, enquanto outros criminosos tentavam arrombar a porta traseira do baú câmara fria. A carga de carne bovina, avaliada em aproximadamente R$250 mil, foi totalmente recuperada. Nossa E a Senhora. Polícia Civil, e a Polícia Civil e o Ministério Público Estadual deflagraram uma operação na localidade conhecida como Complexo PPR. E quem traz as informações é o Richard. Qual foi o objetivo dessa operação? Roberto, o objetivo principal era coibir o tráfico de drogas, principalmente do crack. O Ministério Público, então, entrou nessa ação junto com a Polícia Civil e também militar no Complexo PPR, como você comentou. 2 pessoas foram presas, um mandado de prisão foi realizado e uma pessoa ainda foi presa em flagrante. No total, vejam só, foram 460 envelopes de cocaína que foram apreendidos. Além disso, foram apreendidos também 5 tabletes de maconha. Aproveitando a ocasião, a Guarda Civil também auxiliou nessa operação lá em Teresópolis com o apoio dos cães da Guarda Civil. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado pelas informações, Richard. E para garantir eficiência e celeridade dos serviços prestados pelo Ministério Público Estadual à sociedade, o Procurador-Geral de Justiça, Luciano Matos, visitou algumas cidades esta semana. Na quinta-feira foi a vez de Teresópolis. O Procurador-Geral de Justiça, Luciano Matos, apresentou aos promotores de Teresópolis o Plano de Gestão Racionalizar. O encontro aconteceu no Centro Regional de Apoio Administrativo e Institucional de Teresópolis. Esta é a 6ª visita à cidade realizada pela Administração Superior, com o objetivo de conhecer as necessidades de cada promotoria de justiça. Nos reunimos com os promotores da região, vamos visitar todos os municípios que estão na região de Teresópolis para poder conhecer um pouco dessa realidade, conhecer a realidade das promotorias que atendem a população e fazer com que o nosso planejamento possa olhar com maior atenção a partir desse diagnóstico. O Ministério Público também já visitou outras cidades. Só nesta semana houve encontros com promotores de 11 municípios, entre eles Petrópolis, Três Rios, Paraíba do Sul e Nova Friburgo. O cronograma de visitas tem a finalidade de percorrer todos os órgãos de execução do Estado. Aproximando o cidadão do Ministério Público, poder realizar, empreender iniciativas que vão aprimorar o trabalho que é realizado e, com isso, favorecer toda a sociedade, toda a população local. Na reunião, também foram demonstradas as ferramentas Parquet Digital e Gestão de Territórios, que utilizam inteligência artificial, dados georreferenciados e planejamento de gestão, além do Plano Geral de Atuação de Segurança Pública. E olhem só, durante o inverno, os registros de incêndio aumentam em Petrópolis. Para se ter uma ideia, no primeiro semestre deste ano, a Secretaria do Meio Ambiente já atendeu a 171 denúncias de infrações ambientais no município. Durante o período de estiagem, são necessários cuidados com a saúde e também com o meio ambiente. O risco de incêndios florestais é maior neste período, devido às condições climáticas. Nas últimas semanas, 3 ocorrências chamaram a atenção em Petrópolis. Uma no dia 25 de junho, em Pedro do Rio, no último domingo, em Correias, e outra nesta segunda-feira, no Distrito da Posse. Existe uma correlação direta entre o incêndio florestal e os escorregamentos, que a gente sabe que atingem a cidade no período do verão. A gente tem uma preocupação muito grande com relação à soltura de balões ainda. É uma prática que, infelizmente, a população ainda insiste em fazer, mesmo sabendo já da questão criminal, soltar balão é crime.
E a gente tem uma preocupação muito grande também relativa à questão da queimada de lixo. A queimada de lixo é um dos principais problemas durante o período de estiagem. Este crime pode causar uma poluição em forma de fumaça, além de trazer risco de incêndio a casas, destruir toda a vegetação e matar diversos animais silvestres. Este tipo de crime pode levar a 4 anos de prisão. E muitas vezes ele acaba perdendo o controle dessa queima de lixo, ou então do lixo verde também, que são as folhas secas. E ao perder o controle disso, isso acaba atingindo uma grande região de mata, o que pode ocasionar um incêndio florestal de grande magnitude. Então, a gente pede à população que encarecidamente nesse período não faça essa queima de lixo, não queime lixo verde, não solte balões e ajude a Defesa Civil, principalmente com o monitoramento, acompanhando nas suas localidades se existe realmente uma coluna de fumaça, se verificar algum vizinho queimando lixo, que aí vá até o local, conscientize esse vizinho com relação ao risco de uma queima de lixo e principalmente o risco disso se tornar um incêndio. Desde o início do ano, a Secretaria de Meio Ambiente já atendeu a 171 denúncias de infrações no município. Entre os casos foram registrados supressão de vegetação, poluição de curso hídrico, contaminação do solo, empresas exercendo atividades sem licença ambiental e queimadas. As denúncias para infrações ambientais podem ser realizadas de forma anônima, pelo telefone 24 2246 9241. Queimar lixo, né, em casa, que coisa horrível. E olha só, é tão fácil levar a sua bolsinha lá, a sua saquinha plástica para recolher o lixo que você não precisa deixar no mato, né? Por favor, né, gente? É questão de educação também, pois né? É difícil. A Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes autuou no mês de junho proprietários de 526 veículos por estacionamento irregular. Destes, 90 foram rebocados. Olha. Nós falamos, no primeiro bloco sobre isso e agora você acompanha a reportagem completa. Segundo a CPTrans, as autuações são para manter a ordem urbana, para garantir a livre circulação de pedestres, a fluidez do tráfego e o funcionamento do transporte público coletivo nos pontos de ônibus, por exemplo. Mas apesar de ser lei, encontrar uma vaga no centro de Petrópolis não é tarefa fácil. José Vitor veio visitar Petrópolis nesta sexta-feira e conta que a busca por uma vaga atrasou um pouco o passeio. Não, é bem complicado. Nós tentamos aí de manhã, perdemos bastante tempo para conseguir uma vaga e para depois conseguir caminhar com calma pelas belezas de Petrópolis. Acabamos dando uma sorte e conseguimos um local para estacionar. Em junho, 55 veículos foram adesivados pela CPTrans em estado de abandono em via pública. Deste total, 2 foram rebocados pela companhia e outros 17 foram retirados pelo próprio proprietário. O restante ainda está dentro do prazo legal para que o proprietário retire o veículo. De acordo com o decreto municipal, o proprietário precisa retirar o carro do local em no máximo 7 dias. Se o proprietário não retirá-lo neste prazo, a CPTrans reboca o veículo para o pátio da companhia. Além de José Vitor, os petropolitanos também falam do problema com as vagas que precisam conviver diariamente. Horrível. Petrópolis tem vaga para quem não precisa. Estacionamento aí cobrando 15, 20 reais a hora. Chega no final das contas, outro paga estacionamento, outro paga multa. Eu paro muito no estacionamento. Tem que parar porque aqui não se encontra vaga. Além das operações de rotina, a CPTrans também atua quando é acionada pelas empresas do transporte público ou associações de moradores, por exemplo, ou quando recebe denúncias que podem ser feitas pelo telefone 24 2237 1703. A galera abusa, né? A moto em cima da calçada, né? Estacionamento irregular. Eu estava falando aqui, né, no intervalo ali dos blocos, que ontem vim à cidade, não tinha uma vaga na cidade. Nada. Tudo ocupado, a cidade estava cheia. Eu quero ver como vai ser feito na Bauerfest. Nossa. Qual vai ser o projeto de trânsito para a Bauerfest em Petrópolis? Já não se tem vaga no centro da cidade, nas ruas adjacentes muito menos. E ontem, todos os estacionamentos, a maioria deles, após as 4 horas, fechados. Nossa, vamos ter muita matéria para falar aqui no nosso jornal. Vai ser muito complicado, vai ter muita coisa para ser falado. Bom, agora a gente vai fazer um alerta de golpe que vem acontecendo em Petrópolis. O Richard tem essas informações para a gente. Richard, como se dá essa nova modalidade? Vamos lá, Jorge. Pessoal petropolitano que deve ficar muito atento, viu? Principalmente aqui, ó,
pelo WhatsApp. Isso porque supostas empresas privadas estão mandando mensagem para as pessoas informando sobre um agendamento no Centro de Referência de Assistência, o CRAS. Só que a Prefeitura informou que não realiza agendamentos pelo WhatsApp e que não está fazendo esse tipo de serviço, ou seja, que isso é um golpe. Para quê? Para conseguir os dados pessoais das pessoas. Como a gente já até, se não me engano, foi na semana passada, comentou, o crime de estelionato aqui em Petrópolis, ele cresceu absurdamente, principalmente nesses últimos meses. Então, quem está em casa aí, fique atento. Recebeu alguma mensagem dessa suposta, bloqueia, denuncia o número, porque é fraude, é golpe. Nesses casos, procura assistência social para realmente averiguar se aquela informação é verídica ou não. Sendo pelo WhatsApp, já pode bloquear imediatamente, porque é um golpe. Deve-se ficar atento nesses quesitos, viu? Não só, logicamente, relacionados à Secretaria de Assistência Social, aí, com esse agendamento do CRAS, mas também qualquer outra mensagem suposta que você receba. É sempre bom conferir mais de uma vez as informações recebidas para não cair nesse tipo de golpe que tem se tornado cada vez mais comum aqui em Petrópolis. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Richard, pelas informações. Agora a gente tem a previsão do tempo, não é isso? Exatamente. Nossa, e hoje temos novidades. Quem traz a previsão do tempo para a gente é o nosso repórter Gabriel Fachola. Olá! De acordo com o site de meteorologia Climatempo, nesta segunda-feira o dia promete ser de sol e sem chuva em diferentes cidades da Serra Fluminense. Apesar disso, o frio continua marcando presença em cidades como Nova Friburgo, onde a temperatura mínima prevista é de apenas 9 graus e a máxima de 20 graus. Quem estiver em Petrópolis também deve estar preparado para o friozinho, tendo em vista que a temperatura mínima prevista será de 10 graus e a máxima de 23. O dia também será ensolarado e não há possibilidade de chuva. Já em Teresópolis e Paraíba do Sul, o clima mais ameno promete marcar presença, com temperaturas variando entre a mínima de 13 graus e a máxima de 27. Em Pati do Alferes, a mínima será de 13 e a máxima de 25 graus. E em Três Rios, a mínima será de 12 e a máxima de 26 graus. Bom, já sabemos então a previsão do tempo, que vai fazer um pouquinho de frio aí para o dia de hoje. Vamos dar uma olhadinha no nosso segundo caderno, rapidinho, ver o que tem de destaque? Né? Sim, temos uns minutos. Vamos dar uma olhada nos destaques lá rapidinho. Você quer começar? Você tem... Podemos lá, na Lira dos Gramados, uma das cineastas mais prolíficas da América Latina, Susana Lira, brilha no Globoplay com série sobre Casa Grande e aporta no dia 21 na Paramount um documentário sobre Adriano Imperador. Olha só, gente, mobilizando antigos e novos assinantes do Globoplay com Casão, num jogo sem regras, recriando os feitos de Walter Casagrande Júnior nos gramados, se deixar de lado sua coragem ao desafiar a política de farda e o problema com as drogas. Então aí a Susana Lira tem esse novo projeto aí ligado aos bastidores do futebol para agitar a torcida da streaming. E tem outro, Adriano Imperador, produzido pela Bananeira Filmes. O documentário em 3 episódios da realizadora de Mussum, um filme de Cacildes. Estreia no dia 21 de julho na Paramount. Bota lá na página 2 de novo para o pessoal ver a foto lá da... Essa é a cineasta, né? É porque botaram na primeira página. Bota na página 2 do segundo caderno lá. E aí tem a continuação da capa. Né? Olha Isso. aí, mitos transmitem ebulição de emoções. Então temos aí uma série documental sobre o ex-jogador Adriano e também tem aí uma série também sobre o Casagrande.
E olha só, ali no Correio Cultural, vou dar uma notícia melhorzinha sobre cultura. Posso comentar Pode, isso aqui? por favor, vai. Na verdade, eu acho que a gente poderia fazer séries assim que inspiram, mas pelo lado positivo, né? Pois é. Que inspiram as pessoas a serem melhores, inspiram pelo lado positivo, né? A pessoa uma pessoa de bom caráter, né? Agora, eu só lamento, porque muitas vezes isso que dá audiência. Que e aí vem as trazendo pessoas, o público. Elas têm a opção, né, de fazer uma série com ídolos que só não tem muitos bons exemplos aí para as pessoas copiarem, né? Porque é isso, a pessoa acha o errado um dia vira série. Vira exemplo, né? Vira exemplo. exemplo. Eu acho, sinceramente, muito triste isso. No Correio Cultural ali tem uma notícia boa, o instrumentista quer levar pianos para a Amazônia. Olha a pianista só. Carla, pois é, Isso por isso que eu falei. Poderia virar uma série, né? Realmente isso poderia virar uma série, incentivar mais projetos como esse, né? Exato. E ali até na foto ali, a Carla levou projetos de educação musical à região. Olha que bacana, a pianista Carla Ruaro, com seu projeto de carregar pianos para dentro da Amazônia, anuncia que conseguiu uma doação de 20 instrumentos em Londres e quer transportá-los ao Brasil para levar a música a comunidades ribeirinhas. Isso sim é um projeto. Exatamente. E olha só, ela precisou conseguir, né, essas doações de Londres. Pois é, ninguém aqui ajudou, né? Veio De repente, né, se fosse feita uma série sobre esse projeto, né, vários empresários iriam, de repente, doar, né? E não, gente, pelo amor de Deus, né? Vamos alavancar, vamos enaltecer os bons exemplos do nosso país, né? Pois é. Porque os bons exemplos ficam lá escondidos, né? Escondidos, apagadinhos. E ainda continua aqui, ó, com o piano ela já visitou destinos que não têm sequer energia para ligar um teclado eletrônico. Aí tem que ser o pianão mesmo tem lá, que ser o piano mesmo. grandão, ou piano de cauda, que eu acredito que não, ou aquele estilo paredinha, né? Mais fininho, né? O Ruaro iniciou a captação de recursos e parceiros para a nova fase de seu projeto. Em 2017, acomodou um instrumento dentro de um barco e saiu viajando pelos rios Tapajós e Arapuís, no Pará. Os recursos estão sendo levados por meio de uma campanha de financiamento coletivo e patrocínio. Olha só, que absurdo, campanha de financiamento coletivo. Ou seja, coletivo provavelmente, né, deve ser ajuda uma de outras pessoas, uma né? Aí todo mundo exato. ajuda um pouquinho, gente. Pouquíssimas empresas interessadas ali para fazer esse projeto, para dizer que é uma empresa bacana, legal. Eu vou te falar, né? Eu como jornalista acho realmente uma pena que as notícias que mais vendam sejam as notícias ruins. Eu gostaria muito que a gente tivesse, né, um telejornal só com notícias positivas, com notícias boas, né, para todo mundo ficar mais positivo, porque é isso, né? Quanto mais coisa ruim a gente coloca, mais a gente chama coisa ruim, né? Infelizmente elas estão aí, a gente tem que noticiar, né? Mas falando de streaming... Meu sonho, né? Meu sonho um jornal feliz, né? Nossa, só com notícias positivas, né? Mas olha, falando de streaming ainda, eu vou falar de um cara que é ícone e aos 76 anos está voltando aí tanto para as telonas quanto para as telinhas. 76. É ele, Sylvester Stallone aí, de rock a soprano. O Sylvester Stallone ele vai estrear como astro de séries em Tulsa King, um trailer da máfia que vai também pelo Paramount+. Mas ele volta em Guardiões da Galáxia 3, revivendo o papel de Stakar Ogord. Ele tem atraído ali alguns fãs dentro da Marvel e também vai estrear outros filmes esse ano. Tá? O ator não vai parar, olha só que legal. Então, ele tá com tudo. Tá com tudo. Aos 76 anos, o Sylvester Stallone aí, indo como protagonista de série, vem para Guardiões da Galáxia, que é um título de peso, né? Blockbuster aí pro cinema, e vem também com outros filmes.
Stallone anda atualmente no pódio da Netflix com o sucesso de Rambo, Até o Fim, que foi lançado em 2019, só para você entender como ele vem bem. Essa série Tulsa King, senhores, é escrita e dirigida pelo mesmo produtor de Yellowstone, que foi grande sucesso no Paramount e no Paramount+. Então, tem tudo aí para ser uma boa série, a série Tulsa King com... Eu tô olhando a foto dele aqui, será que essa foto é atual? Porque ele tá em forma, né? Não, é atual, é já pra série já. Bom. Tá em forma, ele se prepara, né? Gente, agora o nosso tempo estourou, a gente vai terminando o jornal, mas amanhã, 7h30, estaremos de volta ao vivo aqui na TVC, a TV do Correio da Manhã. Hoje, 6h30 da tarde, às 18h30, tem a segunda edição do Correio da Manhã. Acompanhe mais informações por aqui pela TVC, tá bom? Tchau, tchau, gente. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.